Você já parou para pensar por que não encontramos ursos polares no México ou camelos no Polo Norte? Isso acontece porque alguns organismos estão mais adaptados a viver sob certas condições ambientais, como muito sol, pouca água ou alta salinidade. Para entender tudo isso, vamos começar com o básico, um círculo. Mas este não é um círculo qualquer, é o planeta Terra, onde vivemos. A gente sabe que a maior parte do calor que chega na superfície da Terra é proveniente do Sol, mas essa energia não chega na mesma intensidade em todos os pontos do planeta. Isso acontece porque o planeta Terra tem um eixo vertical que está inclinado em 23 graus, fazendo com que os raios solares, que atingem a porção equatorial do planeta, recebam mais energia do que as regiões polares. Por isso que em lugares da porção equatorial do planeta, como o Egito, encontramos organismos adaptados a viver sob calor intenso. Os camelos, por exemplo, são capazes de ingerir muita água de uma só vez e podem ficar por muito tempo sem beber nenhuma gota de novo. O urso polar, por outro lado, tem uma camada grossa de gordura embaixo da pele que o ajuda a não passar muito frio, mesmo nas baixíssimas temperaturas que são registradas no Polo Norte. Mas não é só a temperatura que influencia na distribuição dos seres vivos pelo planeta. A umidade é outro fator muito importante. A nossa floresta amazônica é uma das regiões mais úmidas do mundo e isso acontece porque, com o surgimento da Cordilheira dos Andes, as nuvens que seguiriam em direção ao Oceano Pacífico são bloqueadas e toda essa água acaba caindo na Amazônia. Com tanta chuva assim, algumas espécies de plantas que precisam de mais água acabam se dando muito bem lá, como as bromélias que ficam apoiadas em árvores ou rochas e acumulam a água da chuva entre suas folhas. Outras, como os cactos, se dão melhor em climas secos, como o que a gente encontra na Caatinga e em outras regiões áridas e semiáridas. Outro fator que contribui para a distribuição da vida terrestre é a altitude. Em grandes altitudes, as moléculas dos componentes do ar ficam mais afastadas umas das outras, gerando aquilo que chamamos de ar rarefeito. Algumas espécies de mamíferos estão presentes apenas até baixas altitudes. Outras conseguem viver a maiores altitudes, como as lhamas, que são mamíferos que podem ser encontrados em altitudes de mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Além disso, barreiras físicas como altas montanhas são, por si só, um outro fator que influencia na distribuição dos organismos. Para animais como as centopeias, é muito difícil subir até o topo da montanha e, em geral, isso não acontece. Por outro lado, as aves de rapina, como a águia, não encaram essa formação como uma dificuldade. Mas espera aí, e dentro do mar? Será que as mesmas condições afetam a distribuição dos organismos no ambiente marinho? Assim como que no ambiente terrestre a altitude pode nos dizer algo sobre a distribuição dos seres vivos, a profundidade no mar vai também nos informar quem encontramos e onde. A profundidade está associada a alguns outros fatores, como luz, salinidade e temperatura. No mar, quanto mais profundo, menos luz chega lá. Vocês já devem imaginar que os peixes que encontramos mais próximo à superfície da água são diferentes daqueles que vivem no fundo do mar. Um peixe-papagaio, que vive junto dos recifes de corais, não conseguiria sobreviver nas profundezas do mar, onde não é possível enxergar nada. Lá, geralmente, encontramos peixes bioluminescentes, que usam seu brilho para atrair presas, ou alguns que têm olhos muito reduzidos, como o tamboril. Eu vou te pegar. Por aí com você. Eu vou te pegar. Vou ser seu camarada. A felicidade passou.
fator que influencia a distribuição dos organismos marinhos é a salinidade, isto é, a concentração de sal, parecido com o sal que usamos para temperar salada, em um determinado volume. À medida em que avançamos para o fundo do mar, o meio vai se tornando cada vez mais concentrado. Cada animal possui um conjunto de características que permitem que ele viva em um determinado ambiente e também suportar tais situações. Você pode pensar que o espirro de uma iguana marinha signifique que ela está gripada, mas não é bem isso. Com o ato de espirrar, estes animais eliminam o excesso de sal, evitando que se desidratem. Já os mamíferos aquáticos, como as baleias, possuem rins muito desenvolvidos, bastante eficientes para a eliminação do sal presente na água que ingerem. Dissemos alguns desenhos que quanto mais profundo, menor a quantidade de luz que penetra na água, certo? Então, como a quantidade de energia luminosa está diretamente relacionada à quantidade de energia térmica, podemos concluir que quanto maior a profundidade, menos luz entra e menor a temperatura daquele espaço. A mesma baleia, que possui rins muito desenvolvidos para manter o equilíbrio de sais e água no corpo, tem também bastante gordura, para evitar que perca muito calor em maiores profundidades, assim como os ursos polares. Peixes de coral não possuem adaptações para ambientes em que a temperatura é baixa. Logo, eles não sobreviveriam no fundo do mar de tanto frio. Agora, será que em lugares diferentes, mas que apresentam o mesmo clima e condições ambientais, conseguimos encontrar organismos com as mesmas adaptações? Vamos voltar a olhar o nosso planeta como um todo. Tanto a nossa Mata Atlântica quanto as florestas da Tailândia estão na mesma zona subtropical e são, portanto, muito quentes e, por estarem próximas ao oceano, são também bastante úmidas. Os climas das duas florestas são similares entre si e, sim, alguns organismos que encontramos em uma são parecidos com os que encontramos em outra. Você se lembra das bromélias que falamos anteriormente? Pois bem, elas são facilmente encontradas em ambientes quentes e úmidos, geralmente sobre rochas ou nos galhos das árvores. E a água acumulada entre suas folhas pode servir de abrigo para diversos animais, como sapos e alguns insetos. Esse padrão encontramos tanto na Mata Atlântica quanto nas florestas úmidas da Tailândia. Da mesma forma, as formações desérticas quentes apresentam composições semelhantes entre si. Altas temperaturas durante o dia, baixas temperaturas durante a noite, vegetação escassa e dispersada e pouca água. Para aguentar todas essas condições, alguns animais se utilizam de singularidades que possuem. Por exemplo, existe uma espécie de sapo que vive no deserto da Austrália que se enterra, estimula algumas células que tem na sua pele e forma um casulo que diminui a perda de água do seu corpo para o meio externo, muito quente. A raposa do deserto, que vive no deserto do norte da África, possui grandes orelhas, que, além de potencializar sua audição, é também uma parte do seu corpo muito irrigado, que permite a troca de calor com o meio externo, evitando que seu corpo superaqueça, associada à sua pelagem branca, que reflete a luz do sol, mas também ajuda a mantê-la aquecida durante as frias noites. A gente consegue ver um padrão para o ambiente terrestre que está relacionado, inicialmente, à latitude, isto é, quão próximo ou quão afastado a área está da linha do Equador. Essas áreas onde podemos encontrar padrões climáticos são o que chamamos de regiões biogeográficas e, se pensarmos somente nas plantas, temos 6 regiões: holártica, neotropical, paleotropical, cabo, australiana e antártica. Por outro lado, se pensarmos somente nos animais, temos
também 6 regiões: Neártica, Paleártica, Neotropical, Etíope, Oriental e Australiana. Agora que já falamos da Terra, como será essa divisão no mar? Alguns pesquisadores tentaram definir o que eles chamaram de ecorregiões marinhas, baseadas em áreas com muitas espécies que só são encontradas ali, chamadas de áreas de endemismo, e algumas outras características que as diferenciavam de áreas próximas a essas. Assim, eles chegaram a 12 grandes regiões, e podemos ver que, na verdade, essas áreas também estão ligadas à latitude, ou seja, à distância da linha do Equador, e a temperatura das águas é um fator importante. Mas se repararmos bem, essas divisões foram feitas apenas para áreas marinhas próximas dos continentes ou de ilhas, ou seja, com espécies de animais, algas e micro-organismos que ainda têm interações com o ambiente costeiro, e as espécies marinhas que vivem bem no meio do mar aberto. Diferentemente do ambiente terrestre, no mundo marinho é muito difícil identificar fronteiras, e existem espécies que circulam por rotas incrivelmente vastas, de norte a sul. Mas vamos tentar definir alguns possíveis obstáculos. Algumas barreiras para os animais bênticos, que vivem em contato com o fundo do mar, são bem diferentes daquelas dos animais pelágicos, aqueles que vivem na coluna d'água. Por exemplo, no meio do Oceano Atlântico há uma cadeia de montanhas submarinas chamada Dorsal Mesoatlântica. Isso é uma enorme barreira para os animais bênticos, que não conseguem ultrapassar, mas para alguns animais pelágicos isso não apresenta problema algum. Só para termos uma noção das variações da profundidade do fundo do mar. O monte mais alto que temos para cima da Terra é o Monte Everest, e ele atinge 8.800 metros acima da linha do mar, enquanto o ponto mais profundo do mar, chamado de Fossa das Marianas, chega a 11.000 metros abaixo da linha do mar. Talvez agora tenha ficado um pouco mais fácil entender como os seres vivos estão distribuídos ao redor do globo, ocupando os mais diversos ambientes e enfrentando diferentes dificuldades, nos encantando cada vez mais com a biodiversidade do nosso planeta e fazendo com que a gente se pergunte: e o que mais? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, 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 pra achar a solução.